Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber a Ana Paula Holanda, formada em secretariado executivo em 2002. A Ana Paula é minha colega da UFC, atualmente ocupa a secretaria executiva da PROPLAD, a Proreitoria de Planejamento, e ela tem uma trajetória linda para compartilhar com a gente. Fica aí. Ana Paula, que honra, que prazer. Obrigada por ter aberto essa agenda para estar aqui no nosso projeto. Eu agradeço o convite, professora. Fiquei muito feliz e a honra é minha de estar aqui. Ana Paula, eu sempre começo perguntando um pouco sobre a vida acadêmica. Então, eu queria que você me contasse um pouco por que secretariado executivo, como foi escolher esse curso e como é a trajetória acadêmica de um secretário executivo em formação. O secretariado executivo ele não foi a minha primeira opção de curso, né? Quando estava no ensino médio, eu me formei muito cedinho, era adiantada, terminei o ensino médio com 16 anos, e aí, na época, a gente só tinha opções muito limitadas, né? Os cursos eram direito, medicina ou engenharia. Então, desses cursos mais procurados, eu me identificava mais com a medicina. Com a medicina, Ana Paula? Prestei o vestibular, à época era vestibular, prestei o vestibular para medicina, fui até a segunda etapa, mas fiquei nos classificáveis, não entrei. E isso gerou para mim, né, estava muito ansiosa, muita expectativa de entrar na universidade, e aquilo me deixou assim muito tristinha. Mas eu quero muito entrar na universidade. E um dia eu estava num cursinho de inglês e recebi um panfleto, né, um panfleto que chegou divulgando um curso novo da universidade, que era o curso de secretariado executivo. E aí vi o curso, falava sobre o que era o profissional de secretariado, quais eram a ementa do curso, o que ele estudava, onde o profissional era inserido no mercado, e aquilo me chamou muita atenção. E o curso era novo, né? Era nessa época? Era novo, ele tinha sido criado em 95 e a gente está falando aí de 97. Quando eu presto o vestibular, aliás, 96. Então, quando eu fiz, achei interessante. Você foi da primeira turma? Fui da terceira turma do curso. Eu entrei na turma de 97. E aí eu prestei vestibular, achei interessante a proposta do curso, prestei vestibular e passei. Tentei. E a pessoa que te entregou o panfleto não imagina que te mudou a vida, né? Não fazia ideia, e nem eu fazia ideia que os nossos caminhos se cruzariam na universidade mais tarde. Foi, né? Mesmo? Eu descobri que foi o professor Eduardo Weller, que foi o primeiro coordenador do curso. Eu descobri isso tem uns 2 anos, quando por acaso eu estava num evento do secretariado. O professor Eduardo Weller era homenageado e ele contou essa história. Eu relatei a minha experiência de como foi que eu descobri o secretariado, de como foi que eu escolhi, e ele relatou que eu falei que tinha recebido um panfleto, e esse panfleto me fez optar pelo curso. E quando chegou na fala dele, eu disse, fui eu que fiz o panfleto, e deve ter sido eu que entreguei. E foi uma coisa muito interessante, porque a gente não faz ideia, né, de como as coisas podem estar conectadas, né? E você desistiu de medicina e se encontrou em secretariado? Em que momento você percebeu, é aqui que eu quero estar? O primeiro momento, quando eu entrei na universidade, né, muito feliz, muito realizada de estar ali conquistando um sonho, de entrar na UFC, né? Eu costumo brincar que os meus pais, eles foram os meus coaches desde o começo, né? A gente morava ali pertinho do campus do PC, e aí era muito frequente que a minha mãe me levasse num passeio dentro do campus. Eu e a minha irmã, a gente, quando ia fazer alguma atividade no centro da cidade, a gente acabava esticando um pouquinho, entrava no campus do PC, que na época o ônibus municipal ele entrava no campus, então a gente
em vez de descer na parada, descia no campus, dava toda a volta dentro do ônibus e ela dizia, olha, aqui é a Universidade Federal do Ceará. Quando vocês crescerem, vocês vão estudar aqui. Já gerando desejo, né? Eles me passaram, esse foi um dos valores muito fortes que os meus pais passaram, a questão da educação, né? Do quanto isso é importante. E para mim era muito natural a universidade na minha vida. E quando eu entrei para o secretariado, inicialmente eu tive um choque de cultura, porque você vinha, né, de uma estrutura de colégio em que tudo tinha uma ordem, uma regra muito fechada, e a universidade lhe dá autonomia, né? Aqui é você que tem que fazer por você, não vai ter ninguém segurando tua mão, como tem às vezes um coordenador na escola. Então, quando eu entrei na universidade, o curso era muito novo, não era reconhecido, ainda era a terceira turma. Foi a primeira vez que o curso conseguiu completar todas as vagas que a universidade oferecia. Então, pela primeira vez, 40 alunos tinham conseguido ingressar no curso e começar uma turma. E aí o curso, como todo curso novo, mas isso a gente, muito jovem, com 17 anos, a gente não entende como funcionam as coisas, né? Principalmente numa universidade pública. Então, existe todo um processo de reconhecimento do curso. O curso, quando é aprovado na universidade, ele não é reconhecido de primeira, ele tem que atingir alguns requisitos para que ele possa ter o reconhecimento do Ministério da Educação. Formar uma primeira turma é um deles. Então, até então, o curso não era reconhecido. E isso soava muito pesado para um jovem que não entendia o que isso significava. Então, quer dizer que meu diploma não vai ter valor pelo curso não ser reconhecido? E isso gerou algumas preocupações, não só para mim, para com vários outros alunos, né? E uma dessas preocupações nos motivou e acabou me levando para um outro lado na minha vida acadêmica, que além de estudante, né, quando eu entrei na universidade, eu também entrei para o movimento estudantil, por conta dessa questão do reconhecimento do curso. E uma das exigências é ter centro acadêmico, Isso, né? Representação estudantil é uma das exigências. E aí, quando eu entro na universidade, fiquei sabendo pelos colegas das turmas anteriores que essa era uma exigência necessária para o reconhecimento do curso. E aí, houve uma assembleia dos alunos, todos os alunos do secretariado, para definir essa questão da representação estudantil. E nessa assembleia, eu me candidatei e fui escolhida para poder ser a representante do centro acadêmico. Junto com uma colega também, a gente empatou, e ela disse assim, não, gente, mas ela já era uma mulher, né, já trabalhava, e ela disse, não, eu não me candidatei, quem se candidatou foi a Ana Paula, então eu vou trabalhar com ela, vou ficar como vice, mas ela vai ser a presidente. Então, fizemos essa dupla com esse intuito, esse propósito de vamos fazer o curso crescer, vamos fazer o curso acontecer, e tá aí, 30 anos de secretariado. Paula, como foi sua trajetória profissional até chegar na UFC? Termino o curso de secretariado, a minha graduação, em 2002. E aí, nesse período, eu já havia adquirido alguma experiência profissional, tinha feito estágios, o próprio curso também ele lhe proporciona algumas experiências, né? Ele é um curso que eu acho que tem uma grade muito rica, ele dá uma vivência muito interessante, muito intensa, em várias áreas. E eu terminei o curso, me graduei e fui para o mercado de trabalho. Pouco depois da minha graduação. Na verdade, antes de ir para o mercado de trabalho, como profissional já formada, eu tinha entrado no mestrado em administração, lá na FEAC mesmo, minha casa. Mas aí, logo que eu estava para concluir o mestrado, eu recebi uma oportunidade profissional, né? Tinha uma empresa privada que estava recrutando, porque ela estava se preparando para ir para um festival, representar o Brasil num festival internacional, um festival náutico, na cidade de Brest, na França. Que coisa! Isso foi em 2004. E aí eles iam, como se fosse uma Copa do Mundo náutico. Então acontece a cada 4 anos esse festival e eles selecionam
alguns países que vão ser os países homenageados daquele ano. Então, nesse ano, o Brasil era um deles. Que coisa! Qual era a empresa? Era o Grupo Pirata. Do restaurante Pirata? Na Praia de Iracema. Que bacana! Isso, eles tinham um grupo, né? Eram 3 empresas de uma fundação que trabalhava com questão social, e esse grupo, eles iam representar o Brasil na França. Era um projeto muito bonito, foram preparadas jangadas, construídas jangadas do zero para serem exportadas para a França. Um grupo de jangadeiros foi à França para poder competir, né, nas competições lá com a jangada cearense, que foi representando o Brasil. O navio Escola da Marinha também foi para o festival representando. O ministro Gilberto Gil, à época era ministro, também foi. Então, era um evento muito interessante. E eu entro na empresa por conta dessa... Né, a empresa estava recrutando por conta dessa força-tarefa. E desse projeto, eu acabei ficando. Quanto tempo? Fiquei lá por 7 anos. Mesmo? Fiquei secretariando os sócios, que eram pai e filho, era uma empresa de gestão familiar, que era o Júlio e o Rodolfo Trindade. Ele era português, não é? Ele era português. Eu lembro. Uma pessoa muito dinâmica, aprendi muito, muito visionário. Ele mudou a segunda-feira, ele transformou o Pirata na segunda-feira mais animada do planeta, né? Ele tinha essa... E até hoje eles mantêm essa tradição, né? E tem outras atividades também. Ainda e eu aprendi tem show muito. No Pirata? Ainda tem, toda segunda-feira. E eu aprendi muito, porque ele era uma pessoa muito visionária, um raciocínio muito rápido. Então, assessorar um gestor com esse perfil te dá muita experiência, né? Te dá uma experiência, te faz pensar, te faz buscar soluções antes de levar. Então, foi um grande aprendizado. Uhum. E desse aprendizado, mas eu tinha um sonho que tinha ficado adormecido, que era a universidade. Que foi sempre, né, eu tinha sempre um grande desejo, até porque eu tenho um sentimento muito grande de gratidão, né, porque eu acredito que tudo que a universidade me deu, ela foi realmente um divisor de águas na minha vida. Então, eu tenho muito esse sentimento. E aí, quando os concursos públicos começaram, especificamente para a de secretariado, era algo que não era muito comum. Os concursos eram mais genéricos, então era algo que a gente valorizava ainda mais. E era muito interessante a realização das provas para esses concursos para secretário, porque todo mundo na sala se conhecia. Então, existia muito esse sentimento de cooperativismo. Os né? Concorrentes, tudo certo. O concorrente era todo mundo amigo, todo mundo conversava. O fiscal da sala ficava sem entender aquela bagunça, aquele monte de mulher conversando e perguntando como é que você está. E era muito interessante, porque a gente também se avisava, olha, vai ter concurso, você vai fazer, faz, que vai dar certo. Bacana. E a gente tinha muito essa união com a turma. Tanto que hoje a maioria das meninas que fizeram parte da minha turma estão hoje ou muito bem posicionadas, ou seja, em órgãos públicos ou privados, né? Então, eu entrei, prestei o concurso em 2010 para secretário executivo e passei. E quando passei, foi uma grande alegria, né? Eu ingressei na UFC em 2011 e estou aqui até hoje. Ingressei primeiramente ali na Superintendência de Recursos Humanos e depois fui lotada na antiga Pró-Reitoria de Administração. Que depois, em 2017, entrei lá em 2012, em 2017, houve uma fusão com a Pró-Reitoria de Planejamento, né? E hoje ela é a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. Ana Paula, quais são as funções de uma secretária executiva? Com o crescimento, inclusive, da tecnologia, as demandas por atividades do secretário executivo cresceram demais. Tem que usar muito bom senso. Então, quais são hoje as tarefas, você que vivenciou essa evolução, o que hoje se demanda mais de um secretário executivo? Eu acho que hoje o secretário executivo, ele tem, fazendo uma síntese do que seria, eu colocaria como uma cogestão. Sabe, ele faz um papel de um cogestor, porque ele
Existem ainda as tarefas que são tarefas secretariais, que são inerentes à profissão, como a questão do gerenciamento de agenda, como a questão de atendimento, mas o papel hoje a tarefa de assessoria ao gestor, ao líder, ao executivo, ela é uma das tarefas mais relevantes e que é interessante, né? Eu já sou formada desde 2002, então a gente já presenciou uma série de mudanças na profissão e mudanças no mundo, nas tecnologias, nas novas ferramentas. Então, cada vez que surge uma nova ferramenta, principalmente alguma tecnologia nova, tem-se uma notícia, né? O fim da profissão, a extinção de tal profissão, né? Eu não acredito nisso no secretariado, pelo contrário, porque eu acho que a tecnologia ela é uma parceira do profissional de secretariado executivo. Mesmo hoje com a IA, né, você tem ela como um parceiro e não como um substituto. Então, o secretário ele é um assessor, ele auxilia na tomada de decisão do executivo, ele também faz trabalhos operacionais, né, como a questão de gerenciamento de agendas, elaboração de documentos, mas essa questão da assessoria, que depende muito do fator humano, depende muito do quanto você se capacita, do quanto você busca entender a área em que você atua, porque ele vai atuar em diversas áreas mais diversas, né? Numa indústria, no escritório de advocacia, na gestão pública, num hospital. Então, ele precisa estar inteirado com o métier da sua atuação, né? O cerne da empresa onde você atua, e agregado a isso as suas competências secretariais, o assessoramento, o relacionamento interpessoal, né, a tomada de decisão, porque algumas vezes a tomada de decisão inicia com você, porque quando você sugere ou propõe uma solução para o executivo, e muitas vezes ele acata, porque né, ele tem outras atividades, e isso o secretário ele atua muito nisso, nessa cogestão, assessorando e auxiliando o executivo para que ele possa ter sua concentração ou sua dedicação em uma outra área. Como é que você sente, ou pelo que vive, ou pelo que ouve, da formação dessa moçada que está chegando aí? Quer dizer, o quão desafiador. Na administração, uma das coisas que a gente ouve muito é como é que os líderes mais experientes vão entender essa moçada que não telefona mais. Quando você manda, você fala com fulano, já mandei mensagem. Não, minha filha, você tem que ligar para o fulano. Não. Então, assim, e eu acho, como professora, eu sempre acho que eu tenho que ensinar, mas eu é que tenho que chegar para aprender com eles. Eu estou sempre nessa mão dupla, né? Tudo bem, eu tenho que mostrar como é o mundo real do trabalho, mas eu quero muito ouvir. No secretariado, como é que a gente chega para ouvir essa moçada e trocar? Como é o que você ouve, as queixas, as experiências que você tem com essa nova geração? No período em que eu estou lá como chefe da secretaria da Pró-Reitoria, né, eu tive a oportunidade de ter trabalhar com três colaboradoras terceirizadas que eram alunas do curso de secretariado. Né? Então, assim, a gente acabava que a secretaria da Proplad virava um laboratório para elas, né? E eu achava isso de algo muito, muito bacana, porque a gente conseguia ver o que elas poderiam ver na prática aquilo que elas estavam aprendendo, né, no curso. E é interessante essa sua observação mesmo, do falar. Né? Os jovens hoje, eles têm muitas ferramentas, habilidades que na época, acho que com a idade deles, eu nem ousava em ter. Eu acho que eles estão muito avançados, têm muito conhecimento, têm muita informação, são antenados, têm iniciativa, porque correm atrás, né? Eram meninas super jovens, 20 e poucos anos, e já estavam praticamente se formando e já buscando o mercado profissional, não se acomodavam em estar só como estudante, né? Mesmo que pudessem ter uma condição para isso. Eu acho que tem isso de muito positivo nessa geração, do buscar,
da vontade de querer logo, de chegar logo, de se capacitar. Ansiedade, É, né? uma ansiedade de chegar lá na linha de chegada, eles têm muito isso, e isso é legal, porque traz esse sangue novo, essa vontade que acaba, né, mudando um pouco o ritmo das coisas. Acho muito bacana. Mas eles têm mesmo essa dificuldade do falar com o outro, de saber como trocar, de saber como do relacionamento, porque eu acho que hoje, em qualquer profissão, a gente tem os sistemas, tem a tecnologia a nosso favor, tem os dados, tem uma série de tecnologias aí que podem nos ajudar, mas a gente ainda lida com pessoas. Pois é. Então, essa questão do relacionamento, ela nunca, pelo contrário, ela vai ser talvez a cerejinha do bolo. Quem tiver essa habilidade, essa competência bem desenvolvida, vai conseguir melhor se colocar. Se colocar, seja para uma posição melhor, seja para desenvolvimento de carreira, seja para mudar de carreira, ou até mesmo para sair de situações que são, às vezes, conflituosas, porque para qualquer profissional, principalmente quando ele é recém-formado, ele traz consigo uma insegurança, né? Pela falta de experiência, pela imaturidade. E a posição do secretário executivo ela é um pouco delicada na organização, porque ela muitas vezes está entre a ponte, entre a alta hierarquia com a base, né, da organização. E em alguns momentos isso pode, né, tem pessoas que querem minar essa autoconfiança ou se aproveitar talvez dessa questão dessa insegurança, mas eles estão muito preparados hoje para lidar com situações dessa natureza e saber se sair delas, né? Muitas vezes o secretário ele é esse mediador e ele tem esse papel na organização de ser essa figura facilitadora, mediadora e fazer as intervenções quando necessário. E eu acho que isso é importante, porque hoje no meu trabalho essa postura, a questão do relacionamento interpessoal, a forma como você se porta dentro da organização, isso te ajuda porque faz com que ganhe a confiança dos demais colegas, porque o trabalho tem que ser colaborativo, ninguém trabalha só, é um trabalho de equipe. Então, quando você desenvolve esse relacionamento com os demais colegas, isso facilita muito, porque quando chega no meu trabalho, por exemplo, né, o pró-reitor, eu assessoro 2 pró-reitores da pró-reitoria, às vezes precisa resolver algo com alguma coordenadoria. Então, o secretário ele tem essa confiança dos demais colegas, de quando ele chega para fazer uma solicitação ou para pegar alguma informação, eles sabem que a informação não é uma coisa da pessoa, é a gestão que está precisando. Então, isso é bacana, a gente desenvolver. Isso é o tempo também e a experiência. Paula, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados: como é a teoria na prática? Ela é mais intensa. A teoria ela te ajuda, ela te prepara, né, para o que pode acontecer. Ela te dá um vislumbre ou é um pré-treino, mas a prática ela te dá faz com que você realmente construa a sua carreira, construa O repertório. o repertório, o seu perfil profissional, ele é criado, ele é forjado mesmo nessa prática. Mas não trazendo para o secretariado, ela não foi muito distante, houve um casamento. E agora, Ana, para a gente finalizar, olhando ali para a sua câmera, que conselho você dá para quem está na universidade? Eu acho que o principal conselho é aproveitem e suguem tudo que vocês puderem desse universo. Esse é um momento único, passa rápido, embora a gente pense que não, mas passa muito rápido. E a universidade tem tanta coisa bacana, não só no seu curso. Como aluno, como estudante, você deve buscar oportunidades.
aproveitar aquelas que estão aparecendo, faça outras coisas além do seu curso, vivencie a extensão, vivencie outras palestras, atividades que a universidade oferece, cultura, pesquisa, produção acadêmica. Esse é o momento de vocês fazerem essa imersão, mergulharem de cabeça e vai valer a pena. Vai doer, mas vai valer a pena. Gostei. Às vezes dói, mas vale a pena, né? Ana, muito obrigada. Eu lamento ter que acabar a nossa conversa. Hoje estamos no espaço novo, não deu para a gente conversar no jardim, mas eu tenho que encerrar. Obrigada, Ana. Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz com a nossa conversa. Obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista maravilhosa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.